Saúdo a todos os irmãos e visitantes com a paz do Senhor. Amém. Como o pastor ele explicou, nós vamos fazer uma apresentação referente a trabalho de missão, né? Missões, o quanto é importante esse trabalho. Se hoje nós estamos aqui foi porque alguém falou de Jesus para nós, tá? Então vamos ver essa atividade com as crianças e adolescentes. Som. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ensina sobre o amor ao próximo e a importância da compaixão, mostrando que o próximo não é definido por raça, religião ou condição social, mas por qualquer pessoa com necessidade. Descendo para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Havia um sacerdote que ignorou o pobre homem, bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Ali vem um levita, tomara que ele ajude o homem, não também ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? Achou-lhe as feridas, que o homem teve compaixão. O amor levou a um lugar seguro, pagou todas as suas despesas, tratou como a um irmão. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo.
parábola maravilhosa. Quem exerce o verdadeiro amor não escolhe cor, língua ou nação. Mas Jesus nos deixou uma grande lição nessa história, que se a igreja não cumprir o ID, outros irão. E sabemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Desperta, ó igreja. Isaías 6:8. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Sigamos o exemplo de Eunice e Lloyd, que após ouvirem a pregação de Paulo, se converteram ao cristianismo e passou a mensagem do amor de Cristo a Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, filho de pai grego, Eunice, sua mãe Lloyd e sua avó Lloyd. Eram judias convertidas ao cristianismo após a primeira viagem de Paulo e Barnabé em Listra, pregando o evangélico. Eunice, sua mãe e sua avó Lloyd são descritas na Bíblia como as responsáveis de transmitir uma fé genuína e compromisso com a palavra de Deus a Timóteo. É muito importante os pais que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e instruir seus filhos no caminho da salvação, para que ele se torne um mensageiro da palavra de Deus. Episódio, nós temos aqui uma cena, né, da conversão da família de Timóteo, né? E ali, Timóteo, na sua viagem a Listra, como as meninas já leram aqui, se converteu ao evangelho, ao cristianismo, né, junto à sua avó Lloyd e à sua mãe Eunice. E ali Paulo foi ensinando ele gradativamente. Nisso, ele o tornou, como todos já sabem, o pastor Wagner falou muito bem na semana passada, parece que já sabia que a gente ia falar sobre a vida de Timóteo, como é importante, né? A família, a avó, a mãe, os responsáveis, como as crianças leram aqui, instruir a criança no caminho, né, da salvação. E nisso ele se tornou, né, um pregador do evangelho. E agora, nesse episódio, Paulo vai mandar a carta para Timóteo, e nós temos uma suposta, tá, irmãos, vamos conjecturar, uma suposta carta de Timóteo a Paulo. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito ver-te, para que eu me encha de alegria. Trago à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente instruído, sabendo de quem o aprendeste. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, exorta, com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, se dedique em pregar a palavra. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
O Senhor seja contigo, a graça seja com todos vós. Amém. Ao meu querido e amado apóstolo Paulo, meu pai na fé, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Eu, Timóteo, servo de Jesus Cristo, chamado para o ministério pela graça de Deus, escrevo-te esta carta com o coração muito agradecido pela dedicação ao me instruir incansavelmente a sã doutrina. Não apenas com palavras, mas com exemplo, com sofrimento e amor. Tu és para mim como um pai. Agradeço por tuas orientações. Tenho procurado andar segundo o ensinamento que de ti recebi, guardando o bom depósito com zelo e temor, em meio às tribulações. Lembro-me das tuas palavras. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. E assim tenho feito, confiando que aquele que começou a boa obra há de completá-la, até que o dia de Cristo. Recordo-me do cuidado que tivestes comigo, desde os dias da minha fé começou a florescer. A fé sincera que herdei da minha avó Lloyd e da minha mãe Eunice foi cuidadosamente alimentada e ensinada por ti. Me comprometerei em guardar a palavra e transmiti-la fielmente. Seguirei em levar o Evangelho de Cristo, servindo a igrejas com dons que recebida da parte do Senhor. Combate o bom combate. Amado Paulo, a coroa da justiça está preparada. E muitos, como eu, são frutos do teu labor. Que o Senhor te visite com graça abundante e te sustente até o fim. O Senhor seja contigo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti. Preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem temer.
Irmãos, nós queremos agradecer, em nome de todas as professoras da classe Amiguinhos de Jesus e a classe Calebre, nós queremos agradecer ao nosso pastor, Paulo Levi, ao nosso superintendente Torres, aos músicos, ao irmão Ala, à irmã Tatiane, que nos dedicou muito trabalho aqui conosco, nós estamos muito gratos por isso. E a todos os pais, as famílias, as irmãs que estão junto conosco, né? Porque sem os pais, sem a colaboração dos pais, trazendo as crianças para os ensaios, esse trabalho não seria possível. Que Deus possa estar abençoando cada um e que continue colaborando conosco aí nos próximos ensaios, em nome de Jesus. Deus abençoe.